tarde. Agradecemos a você que está acompanhando o terceiro Congresso Internacional de Contas Públicas pelos canais do YouTube, do Conselho Regional de Contabilidade e da Câmara Municipal de São Paulo. Neste momento, vamos compor a mesa virtual do painel 7, que discutirá o controle externo e a avaliação de políticas públicas. Nova fronteira a favor da cidadania. Aproveito para ler um breve currículo dos participantes deste painel. Com o presidente do painel, Sebastião Elvésio Ramos de Castro, doutor em saúde coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em análise de dados aplicados ao controle externo pela Escola de Contas e Capacitação, professor Pedro Aleixo, do TCE de Minas Gerais, especialista em controle externo e avaliação da gestão pública pela PUC de Minas Gerais, médico, graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora e bacharel em Direito pela Faculdade de Ciências Contábeis e Jurídicas Viana Júnior. Atualmente, Dr. Sebastião é vice-presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas, membro do Comitê Executivo de Saúde do Conselho Editorial, membro do Comitê Executivo de Saúde e do Conselho Editorial da Revista do Tribunal de Contas do Estado, ambos de Minas Gerais. Foi presidente do Instituto Rui Barbosa nos anos de 2014 a 2017, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos anos de 2015 e 2016, deputado signatário da Constituição do Estado de Minas Gerais, signatário da Lei Estadual 10.057, de 89, que implantou a Fundação Hemominas, secretário de Estado da Saúde nos anos de 89 e 90, deputado estadual por 6 legislaturas, de 1987 a 2009. Compondo este painel, temos também o conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima. Concluiu pós-doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, com estudos sobre federalismo. Doutor em Economia pela Universidade de Brasília, mestre e graduado em Economia pela Universidade Federal do Ceará, bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza, especialista em políticas públicas pela George Washington University. Foi consultor legislativo da Câmara dos Deputados e técnico de planejamento e pesquisador do IPEA. Foi presidente do Tribunal de Contas do Ceará entre janeiro de 2016 e janeiro de 2000. Atual vice-presidente deste tribunal. Editor da revista Controle e vice-presidente de auditoria do Instituto Rui Barbosa. Tem experiência nas áreas de economia e direito, com ênfase em finanças públicas, direito constitucional e direito financeiro. Para completar este painel, temos o conselheiro Carlos Maurício Cabral Figueiredo, graduado em administração, pós-graduado em gestão pública e controle externo, em direito administrativo e constitucional e mestre em ciência política, todos os títulos pela Universidade Federal de Pernambuco. Auditor das contas públicas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, de 91 a 97. Conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco desde 1997. Especialista em capacitação institucional no Programa de Planificação e Finanças Descentralizadas, PPFD, do Banco Mundial, em Moçambique, entre 2005 e 2008. Atualmente encontra-se licenciado do Tribunal de Contas de Pernambuco para servir a Agência Alemã de Cooperação Internacional, GIS, em programas de desenvolvimento institucional para a EFS na África, como especialista sênior em instituições superiores de controle e accountability, desde 2008. Passo, neste momento, a palavra ao presidente dos trabalhos deste painel, conselheiro Sebastião Elvésio. Muito obrigado, doutor Ulisses Salles. É um prazer enorme estar aqui na presidência desse painel de número 7, que vai abordar um tema extremamente importante, não apenas para o CONTAS, mas também e principalmente para a nossa sociedade. Estamos falando da avaliação de políticas públicas na fronteira a favor da cidadania. É um campo completamente novo na avaliação das políticas públicas sob o olhar do controle externo.
nós tínhamos delimitado até este momento, de modo bastante claro, as chamadas avaliações ex ante e as avaliações ex post, que determinavam analisar o resultado de uma determinada política pública ou, ainda na sua fase de desenho, na sua fase de implementação, na sua fase de formulação, e a avaliação ex post, que analisava com bastante clareza os resultados dessa política pública. Odiernamente, essa visão de auditoria externa, ela avança a favor da cidadania e traz para essa discussão, que abrange o mundo dos contabilistas, o mundo jurídico, o mundo dos formuladores de políticas públicas, mas principalmente o diálogo entre o gestor e o controlador na avaliação de dois novos vieses: a questão da relevância de uma política pública e a questão da utilidade de uma política pública. E para nos atualizar com esse tema, nós temos a felicidade, a alegria de contar com dois especialistas que conjugam dois princípios fundamentais para exercício: uma formação acadêmica muito robusta e também uma prática no campo. São dois dos melhores auditores do cenário internacional, o conselheiro Edilberto Pontes, que é um renome não apenas do Ceará, mas que invade todo o nosso universo, tanto na parte da academia como na parte prática da sua atuação, e o conselheiro Carlos Maurício, que deu um passo além, levando toda a sua inteligência, todo o seu entusiasmo para a Agência de Cooperação Alemã, trabalhando muito próximo com os tribunais de contas dos nossos colegas da África, mas muito especialmente junto ao Tribunal de Contas de Moçambique, onde já há vários anos ele empresta não só a sua inteligência, mas também a sua dedicação. Eu vou então passar a palavra inicialmente ao querido amigo, um dos nomes mais importantes do controle externo brasileiro, o conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima, que atualmente é vice-presidente do Tribunal de Contas do Ceará, mas já foi presidente daquela corte, onde implementou um trabalho que ecoa pelo Brasil todo até nos dias de hoje. Então, com muito prazer, inicialmente concedo a palavra ao conselheiro Edilberto Pontes para a sua intervenção. Obrigado, conselheiro Elvésio, pelas suas generosas palavras. É claro que eu sempre dou um desconto porque é pela nossa amizade, que é muito grande, mas muito obrigado. Eu sempre fico, pelo menos me anima a perseguir isso tudo que você fala de mim. É muito gentil. Também é um prazer estar aqui com o Carlos Maurício, que sempre é uma liderança do sistema, todos, apesar de muito longe, lá em Moçambique, mas está toda hora aqui no Brasil, sempre dando uma opinião, sempre nos ajudando. Em muitos eventos ele participa, muitas coisas ele escreve, muitos livros, enfim. Obrigado, conselheiro. É uma grande satisfação. E parabéns também ao Ulisses, à organização, a todos que estão envolvidos neste evento, esse evento internacional de política, de controle das contas públicas. Que bom que esse evento está acontecendo, com tantos nomes relevantes, com tantos debates muito importantes da ordem do dia. Então, é uma grata satisfação participar. E esse tema, o tema da avaliação de políticas públicas, é um tema que a gente tem trabalhado já há algum tempo, estudado essa guide, o Guide 9020 da Intorsai, que de fato ela traz uma mudança de perspectiva bastante substancial em relação ao que havia nos tribunais de contas. Os tribunais de contas, todos nós, eu sei que esse evento nem todo mundo é de tribunal de contas, mas quem é do tribunal de contas sabe que faz algum tempo já há alguma tradição, uns tribunais mais, outros menos, com as chamadas auditorias operacionais, as auditorias de desempenho, né? Que elas não fazem outra coisa senão avaliar determinados programas, determinadas atividades, determinados funcionamentos de certos órgãos. A auditoria operacional é isso. Quer dizer, de certa forma, está avaliando uma política pública no sentido mais estrito da palavra, mas um determinado programa, determinada atividade, se ele atingiu os objetivos, se atingiu as metas. Então, isso era da tradição já nossa, alguns tribunais mais avançados, outros menos, mas já é da nossa tradição fazer isso e muitos tribunais têm feito trabalhos muito bons.
Ano passado mesmo, o pessoal do ano passado, no final de 2018, o pessoal do IPEA publicou um grande livro, um livro muito extenso sobre avaliação de políticas públicas, e eles avaliaram vários programas e tudo mais. E me convidaram para escrever, e eu escrevi com um servidor lá do Tribunal de Contas do Ceará, o Dr. Gleison, sobre avaliação de políticas públicas nos tribunais de contas. E eu mostrava exatamente isso, qual era o mandato que os tribunais de contas têm, que vem da própria Constituição, que não determina que se analise não apenas a legalidade, né, as autorias têm também o foco na economicidade, mas e mostrei vários exemplos de autorias operacionais que foram realizadas pelo TCU, pelo TCE do Ceará, de Minas Gerais, de Pernambuco, enfim, vários trabalhos muito importantes. Mas com essa liderança do Tribunal de Contas da França, junto à Intosai, eles quiseram dar um passo além, e eu acho que é muito bem-vindo esse passo além, que é a avaliação de políticas públicas no sentido mais lato da palavra. Como bem disse o conselheiro Sebastião Elvésio, que não se restringe à avaliação daquele programa estrito sensu, mas vai além no sentido de dizer o seguinte, olha, esse programa tem utilidade, quer dizer, ele dá esse passo, vai até na utilidade, na finalidade daquele programa. Então, é um passo além em relação à auditoria de desempenho, à auditoria operacional, que para ela isso era um dado. Né? Havia o programa, havia as metas do programa e os indicadores, o que se observava é se os indicadores tinham sido atingidos ou não, sem maior preocupação com a utilidade daquela política pública, sem a maior preocupação sobre a relevância daquela política pública, sobre os impactos mais amplos, mais abrangentes daquela política pública. Então, com a avaliação de políticas públicas, que não é auditoria, tanto é interessante isso, que não se dá o nome de auditoria, auditoria operacional, auditoria de desempenho, o nome é auditoria, não é? Então, quer dizer, como se fosse uma espécie do gênero auditoria. Tem auditoria financeira, tem auditoria de conformidade e tem auditoria operacional, auditoria de desempenho. Aqui não, aqui se escolheu o nome avaliação de políticas públicas, não se foi pelo caminho de se chamar de auditoria, exatamente porque tem uma finalidade diferente, mais abrangente do que havia na auditoria operacional. Mas o grande desafio, acho que a grande questão toda, eu sempre gosto de repetir isso, a avaliação de políticas públicas é muito bonito de falar e é importante que se fale, que se estude, que se treine, que se capacite para isso, mas é difícil de fazer na prática. Né? Ela tem muitos desafios. A gente começa a ler literatura internacional, mesmo das instituições de fiscalização mais avançadas do mundo, do Canadá, dos Estados Unidos, do Reino Unido, enfim, de vários lugares do mundo, do Tribunal de Contas francês, vem como, na prática, como é difícil fazer essa avaliação de política pública. Porque tem algumas premissas, acho que, fundamentais, que não se pode esquecer, e muitas vezes muita gente esquece. Né? Primeiro é o seguinte, olha, a avaliação de política pública, aliás, até indo um pouco antes, política pública é essencialmente uma decisão política. Muita gente procura esquecer isso, é aquela visão daquela que chamava de avaliação administrativa. O que é que muita gente entende que é que o Tribunal de Contas faz? E se o Tribunal de Contas forem por aí, vão cometer um erro que já se cometeu, outros países já cometeram no passado e já superaram. A gente acho que não deve ir por esse caminho, até aprender com a experiência dos outros. Que é o seguinte, achar que política pública é algo asséptico, algo estritamente técnico. Não é. A primeira premissa é essa. Política pública é essencialmente uma questão política, uma questão de decisão política. Exemplifico para ficar mais didático, porque eu acho que tem alguns estudantes assistindo e tudo mais. Ora, quando é um problema clássico, por exemplo, de economia do setor público, você vai decidir, eu quero mais eficiência ou quero mais equidade. Não se entende que muitas vezes há um trade-off. Para obter mais equidade, eu preciso de mais eficiência. Há vários exemplos sobre isso. Por exemplo, se a gente pegar, a gente quer o ensino superior, é uma decisão, olha, uma decisão política, talvez legitimada por uma eleição, provavelmente, houve uma decisão política, que se quer mais diversidade na universidade pública. Então, se quer mais equidade na universidade pública, mais diversidade. E aí vai definir uma série de medidas, série de providências para ter mais equidade, mais diversidade. Uma decisão política, mais diversidade, mais equidade. E aí se toma uma série de decisões, por exemplo, vamos ter cotas, né? Cotas para escolas públicas, cotas para alunos negros, enfim, alunos que normalmente não entrariam pelo sistema normal, que priorizasse apenas a eficiência, ou seja, aqueles que tiraram a nota mais alta
entram na universidade. Seria o critério unicamente de eficiência. Mas, por uma decisão política, decidiu, olha, é importante ter diversidade, é importante ter maior equidade, vamos ter um sistema de cotas. Então, isso vai fazer com que alunos que tenham, pelo menos no início, notas menores, né? Então, se não fosse assim, não precisaria de cota. Então, notas menores, ou seja, de certa forma, se abriu mão da eficiência para ter mais equidade. Uma decisão política. Onde é que entra o Tribunal de Contas, onde é que entra a avaliação de política pública? Entra exatamente nesse momento. Houve a decisão política, ok. Qual é a maneira, então, já que tem essa decisão de ter maior equidade, qual é o sistema de cotas mais eficiente para atingir isso? Né? Então, a avaliação ex ante é isso. Olha, ok, houve a decisão política. Então, vamos estudar várias hipóteses, vários cenários, né? Vamos fazer entrevistas, vamos fazer, enfim, a metodologia mais científica possível, para que esse objetivo, que foi definido politicamente, e ter mais equidade, seja atingido. E por aí vai. Tem N exemplos. Tem um estudo, por exemplo, desse mesmo estudo que eu falei, tem um estudo muito interessante, desse mesmo livro, que o IPE lançou no final de 2018, sobre banda larga. E lá exatamente uma avaliação ex ante. A decisão política é a seguinte: ora, quer aumentar a banda larga no país. Mas qual é a decisão política? Eu quero mais inclusão, ou seja, atingir que pessoas mais pobres, pessoas que estão na faixa de pobreza, tenham acesso à banda larga. Essa pode ser uma opção política. Ou segunda opção política. Não, eu quero aumentar o PIB potencial. Eu quero uma opção que tenha um PIB potencial maior. De acordo com o que seja a decisão política, e isso, como disse, pode ser legitimado nas urnas, né? Essa decisão é uma decisão política, aí você vai escolher determinadas medidas. Então, se o objetivo é aumentar o PIB, eu vou escolher colocar a banda larga naqueles lugares mais avançados do país, naqueles lugares em que tem a taxa de retorno mais alto. Mas se o meu objetivo é atingir os mais pobres, eu vou colocar a banda larga, e vou dar um subsídio para isso, naqueles lugares em que tenha mais pobres, a taxa de pobreza seja maior. Né? Ou então o IDHM, enfim, o que seja o seu objetivo. Esse aqui é o ponto. Tem uma decisão política sobre o que é a prioridade do governo, prioridade que foi decidido aquele caminho, e a partir daí a avaliação de políticas públicas é tomar essa decisão, qual é o caminho que me leva a melhores resultados. Eu acho que esse é o grande salto, parece até, falando assim, parece uma obviedade, mas se a gente olha a experiência, olha os estudos que foram feitos nos anos 80, nos anos 90, a grande frustração que havia, até dos técnicos, é, assim, é como se a política atrapalhasse. É que os técnicos achavam que tinham que decidir. Eles tinham que decidir qual era a política para ser adotada. Não é isso. O papel do Tribunal de Contas não é isso. Então tem uma linha ali que tem que ser muito clara, muito clara para todos, que a decisão política ela se dá no campo da política, no campo do parlamento, mas também no debate público, todos podem participar, escrever artigos no jornal, e participar do debate público, ir por um caminho ou por outro. Mas uma vez tomada essa decisão, o Tribunal de Contas, ao avaliar a política pública, ele precisa saber qual é o seu limite, né? Ele não fica aquele tribunal frustrado, ele acha que tem que tomar decisão no lugar, porque ele tem o sabedor, ele tem o detentor, aquela ilusão da tecnocracia que sabe de tudo. Então acho que é um caminho que nós não podemos ir, é um caminho muito equivocado, que outros já fizeram no passado e viram que não era o melhor caminho. Mas uma vez decidido isso, ir para o caminho de avaliação de políticas públicas, tendo esse cuidado que eu acabei de falar, ela é extremamente relevante. E a gente pode realmente contribuir muito para enfim, um gasto público muito melhor, porque é mais ou menos um diagnóstico no Brasil, a gente escuta isso todos os dias, é que se gasta muito no Brasil, mas se gasta mal, né? Que se fala frequentemente, olha, há no Brasil um gasto público de má qualidade. Né? Então é fundamental que se melhore a qualidade do gasto. Isso é recorrente e a avaliação política pública pode contribuir exatamente para isso, para que haja uma qualidade melhor do gasto público. E para usar a expressão que tem sido muito utilizada, o GAI 90-20 utiliza, e tem sido repetido a exaustão, que bom que seja repetido, que isso faça parte do vocabulário de quem lida com essas questões, que é decisão pública baseada em evidência, né? Baseada em indicadores, baseada em dados, fundamentada em dados, fundamentada em evidências. Acho que esse é o nosso papel, é fornecer evidências. Pode escolher o caminho A, B ou C, mas o caminho A, o resultado é esse.
o caminho B, o resultado é aquele, o caminho C, o resultado será outro. Então, tendo isso em mente, a chance da gente ter sucesso e de contribuir realmente para esse caminho, para ter um impacto positivo, para ter um resultado bom, é muito alto. Acho que essa é uma primeira observação que eu queria fazer, na verdade, várias observações que fiz aqui. Mas, tendo isso em mente, quer dizer, o Brasil, a gente olha no Brasil, mas a experiência internacional, talvez aqui mais do que em muitos lugares, baixa qualidade do gasto público, quantidade de obras paralisadas enorme, a gente olha o nosso resultado do PISA, são muito ruins, né? Tudo políticas públicas mal desenhadas. Começa uma política pública, ela no meio é interrompida porque falta orçamento, você acaba não dando continuidade que deveria dar àquela política, porque faltou uma avaliação que realmente ela teria aqueles impactos, que você teria o orçamento necessário para levar até o fim, não apenas começar. Eu acho que esse tema está na agenda, na ordem do dia, é fundamental. Agora, por exemplo, nós estamos aqui nas eleições municipais no Brasil. Você vê todos os dias os candidatos com 1000 propostas, 1000 agendas, muitos com excelentes boas intenções, mas chega no dia seguinte, se elegeu lá nos primeiros dias de janeiro, vai implementar a agenda dele, e é apenas uma boa ideia que se revela na prática, na implementação, um fiasco. Exatamente isso, porque não houve uma avaliação dessa política, que impactos aquela política poderia ter. Então, por isso que o Tribunal de Contas tem até esse papel também ex ante, não apenas ex post, mas ex ante, olha, aqui as agendas são essas. A gente já podia, os tribunais com seus grupos, avaliar já e oferecer isso para a sociedade, para o governo, que ia tomar posse, e para a sociedade. Os impactos são esses. A política, a decisão política, mas a gente avaliou os diversos caminhos possíveis, os impactos são esses. E então, algumas observações, indo por esse caminho. Primeira coisa, já que os recursos são escassos, política pública tem que ser relevante. Que política eu vou avaliar? Tem muitas políticas públicas, mas os nossos recursos são escassos, né? Na quantidade de pessoas que a gente tem trabalhando nisso, não é tanta gente assim. Então, a gente tem que escolher uma política bastante relevante. 2, tem que entender que nem sempre um resultado qualquer que se obtém, um indicador qualquer que melhorou, foi por conta da política. Muitas vezes foi por outros efeitos. Então, conseguir isolar o que a política realmente conseguiu fazer o que os economistas chamam de estática comparativa. Olha, né, tem uma variável de controle, sem a política o resultado é esse, é contrafactual. Com a política o resultado é aquele. Conseguir isolar isso, para não se confundir, ter um diagnóstico errado, achar que a política está dando resultado, mas na verdade ela aconteceria independente da política, né? A política na verdade não está impactando muito pouco, mas isso é fundamental, conseguir isolar o resultado da política. É um desafio e tanto para conseguir fazer isso. E, como disse antes, não querer substituir os políticos, não querer substituir, tomar decisões políticas, isso não é o nosso papel, isso vai gerar um desgaste. Acho que, para concluir, para deixar depois para os debates, se for o caso, eu acho que uma boa notícia que a gente tem hoje, escolhendo esse caminho, que bom que a gente está, quer dizer, acho que os organismos internacionais todos retomaram essa agenda, né, com a GUID 9020, no Brasil está muito forte, o TCU agora mesmo está com curso de avaliação de políticas públicas, o IB está com uma preocupação muito grande nisso, o conselheiro Sebastião Elvésio, várias pessoas estão preocupadas com isso, vários tribunais. Qual é a boa notícia de hoje? Primeiro, ter o passado como lição, né, não cometer os erros do passado, querer substituir, achar que aquele é acerto, querer substituir a classe política. Primeira lição. Mas eu acho que a grande novidade hoje que não existia no passado, são os grandes bancos de dados. Acho que isso realmente amplia consideravelmente as possibilidades de fazer a avaliação de políticas públicas com muito mais qualidade. Com o desenvolvimento dos grandes bancos, e principalmente, acho que isso não pode ser desprezado, com a capacidade analítica, os softwares analíticos que foram desenvolvidos nos últimos anos, que já existiam no passado, mas foram muito implementados, eles tiveram um upgrade substancial. As possibilidades de avaliação de políticas públicas hoje são muito maiores, política pública de muito mais qualidade, por esses softwares e pela grande quantidade de bancos de dados, esses cruzamentos todos são possíveis de serem feitos. As possibilidades de ter uma avaliação de política pública de qualidade, que realmente impacto, que dê evidências significativas, substanciais a quem vai decidir, ela aumentou muito. Então, é uma boa notícia. Então, conselheiro Sebastião, acho que vou parar por aqui, são só 15 minutos de fala, né, iniciais, devolver a palavra
a Vossa Excelência para continuar o trabalho. Muito obrigado pela atenção. Nós agradecemos, conselheiro Edilberto, a sua brilhante apresentação. E, na verdade, você tocou nos pontos fundamentais, né? Que envolve exatamente aquela questão do conceito de se poder apurar o contrafactual, ou, conforme você demonstrou muito bem, se nós temos um determinado impacto, eu preciso ter uma medição se aquele impacto é decorrente daquela política pública implementada ou se ele está sujeito a outras variações. Também você destacou com muita propriedade a questão dos bancos de dados, né? Exatamente a partir desta análise de dados que nós temos hoje condição de fazer uma análise da política. E só indo ao encontro que você realmente colocou, hoje pela manhã, nesse mundo aí de videoconferência que nós estamos participando, eu tive a oportunidade de participar de um encontro com a reitora da Blavatnik School em Oxford, e ela colocava exatamente isso, que essa questão da análise de dados colaborativa fez toda a diferença com relação à questão do desempenho dos países frente à Covid-19. Ela citava que os estudos que eles tinham em Oxford, e os países que tinham maior renda per capita, e ela citou especificamente o caso do Reino Unido e dos Estados Unidos, eles esperavam um desempenho muito bom. E, na prática, esses dois países fracassaram ao lidar com o coronavírus, com o novo coronavírus. E ela acreditava muito isso, exatamente a falta de entrosamento entre o poder local, o poder regional e o nacional. Então, vai muito ao encontro, você falou, dessa necessidade de se trabalhar os dados de uma forma harmônica. E ela destacou dois países, para dizer que isso não tinha relação com a renda per capita, que achei muito interessante, que foram exatamente o Senegal e a Alemanha, dois países que nós sabemos que têm um PIB completamente diferente, mas que tiveram grande sucesso ao lidar com essa questão da pandemia, exatamente por uma discussão da política pública que abrangeu os três níveis do poder. Eu vou, então, agora passar a palavra ao nosso querido conselheiro Carlos Maurício, e não sem antes fazer um duplo agradecimento. Primeiro, o Carlos Maurício ele incorpora, como ninguém, o nosso lema da Intosai, que é liderar pelo exemplo, né? O Carlos Maurício teve a coragem cívica de sair aqui do nosso Brasil, sair do seu Pernambuco maravilhoso e ir dar a sua contribuição, não apenas com a sua inteligência, mas com a sua vocação de espírito público para a administração pública na África. E hoje toda a referência que nós temos da AfroSaí, que é certamente uma das entidades que mais capacitação faz, certamente bebeu nessa fonte da inspiração do Carlos Maurício por essa busca constante do conhecimento. Portanto, Carlos, é um prazer dobrado estar aqui com você, não apenas pelo seu conhecimento, mas por esse sentimento inspirador que você sempre nos coloca. Então, com muito prazer que eu concedo a palavra, agradecendo a você mais uma vez com a diferença aí do fuso horário, de estar falando diretamente para nós de Moçambique, trazer a sua experiência nessa questão do controle externo e as políticas públicas. Muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez. Muito obrigado, conselheiro Sebastião Elvésio. É um amigo de longa data. Obrigado pela generosidade costumeira das suas palavras. Refiro da mesma forma que é um prazer fazer parte desse painel junto com o conselheiro Edilberto. Realmente seria bom se tivéssemos mais tempo. O conselheiro Edilberto tem muito para nos compartilhar e ensinar. Gostaríamos de beber mais nessa fonte. Então, é um prazer dividir esse painel com o conselheiro Sebastião Elvésio e com o conselheiro Edilberto. Meus agradecimentos aos organizadores, a FIP, a Academia Paulista de Contabilidade, e faço isso através do conselheiro Eurípides Salles, idealizador desse Congresso Internacional de Contas Públicas. Meus cumprimentos a todos os profissionais de contabilidade, que majoritariamente
fazem parte da audiência deste evento. Meus cumprimentos aos colegas dos tribunais de contas, e aqui pude assistir durante todo o dia de hoje e revê-los mesmo virtualmente e ouvi-los. É um prazer muito grande reencontrar tanta gente boa, tanta gente tão dedicada ao ofício do controle externo e que com tanta contribuição à melhoria do controle no Brasil. Então, é um prazer muito grande e, através do conselheiro Carlos Pina de Assis, apresento esses meus cumprimentos a todos os que fazem os tribunais de contas no Brasil. O tema controle externo e avaliação de políticas públicas, nova fronteira a favor da cidadania, daria por si só um congresso, né? Eu vou procurar usar os poucos minutos, mas no sentido de tentar observar como o controle externo, como os tribunais de contas podem se engajar, podem e devem se engajar nessa missão, especificamente em relação ao que se chamou aqui de nova fronteira a favor da cidadania. Eu aqui supero a discussão, e o conselheiro Edilberto, de certa maneira, tocou nesse assunto, de eventuais cautelas excessivas sobre mandato para essa missão de avaliação de políticas públicas. É evidente que controle não define políticas públicas, mas controle traz insumos fundamentais para a tomada de decisão pelo gestor e para a implementação das políticas públicas. O envolvimento do controle externo em relação às políticas públicas é de fundamental importância. Aliás, é a base do próprio controle, da própria existência do controle, compreendido como integrante do ciclo da gestão e partícipe da cadeia de accountability. Não há como cumprir suas funções sem observar, avaliar, dar a sua opinião qualificada, abalizada para o aperfeiçoamento das políticas públicas. Então, essa é uma discussão, de fato, que eu considero superada e parto a discussão de como os tribunais poderiam se envolver. Estamos aqui num evento que, como eu disse, majoritariamente envolve profissionais da contabilidade. Durante todo o dia de hoje se falou sobre normas internacionais, convergência de normas, padrões internacionais para a contabilidade. Do lado do controle externo, nós temos os nossos padrões também. Temos esse desafio também da convergência dos padrões internacionais, a sua customização à realidade brasileira. Vivenciamos também esse mesmo desafio. E eu vou me socorrer exatamente dessas normas e padrões internacionais para buscar um entendimento mais específico sobre o envolvimento dos tribunais de contas em relação a políticas públicas. E vou me socorrer, evidentemente, da INTOSAI, né, da Organização Internacional das EFS, ou ISCs, ou SAIs, seja lá o nome que queiramos dar, mas eu vou, de forma muito simplificada, tratar como tribunais de contas. Então, me entendam, ao fazer referência a tribunais de contas, estou fazendo referência às EFS, ou ISCs, ou SAIs. A INTOSAI é a nossa organização, assim como a IFAC é dos contadores, a Federação Internacional dos Contadores, nós temos a nossa INTOSAI, que vem desenvolvendo um trabalho belíssimo. Eu tenho tido a oportunidade de conviver, participar nesses últimos 15 anos dos trabalhos da INTOSAI, e o crescimento é fantástico, sobretudo em termos de normatização e direcionamento da atividade, da profissionalização da atuação dos auditores públicos externos. E, especificamente, de forma mais recente, inclusive, dentro do nosso modelo de Tribunal de Contas. Durante muito tempo, a INTOSAI olhou mais, digamos assim, para o modelo de auditor geral, e, recentemente, temos uma norma tida no seu nível mais alto, que é o nível dos princípios, dentro da estrutura das normas da INTOSAI, que é a P50, recentemente aprovada no último congresso da INTOSAI, em Moscou,
no ano passado. E as normas profissionais, os padrões internacionais para as instituições supremas de controle, para os tribunais de contas, têm vários níveis, e o nível mais alto é exatamente o nível dos princípios. Eu vou me socorrer desse nível mais alto, para não entrar muito no detalhe, e vou buscar naquilo que surgiu como ISAI 12, que se transformou na P12, que traz as bases gerais do que deve ser a atuação de um tribunal de contas. Primeiro, ela entende e expressa com muita força que um tribunal de contas deve fazer a diferença na vida do cidadão. É fundamental que se pense dessa forma. Vamos encontrar respostas diferentes para as mesmas questões já postas se enxergarmos desta maneira. O Tribunal de Contas tem que fazer a diferença na vida do cidadão. Ele tem que agregar valor e benefícios ao cotidiano do cidadão. E aí encontramos a relação direta com políticas públicas entendidas como o Estado em ação, né? Na promoção da melhoria e das condições de vida do cidadão. É nessa P12 que a Intosai nos orienta em torno da busca de 3 objetivos principais. E é em torno desses 3 objetivos que eu quero usar os meus poucos minutos. O primeiro objetivo é fortalecer a accountability, fortalecer prestação de contas, transparência, a integridade do governo, né, e das entidades públicas. E aí é a nossa função principal dos tribunais de contas. Realizar auditorias, né, estabelecer recomendações, observar o cumprimento dessas recomendações e decisões, monitorar o cumprimento dessas decisões, responsabilizar. Isso se dá, ainda de acordo com a Intosai, usando 3 instrumentos ou 3 tipos, dentro da tipologia mundialmente aceita de auditorias de compliance, auditoria de desempenho e a auditoria financeira, tipicamente financeira, e aí tem uma discussão interessante sobre quem faz e quem não faz auditoria financeira, segundo o conceito da própria Intosai, mas esses são os tipos clássicos. Isso nós dominamos bem, isso os tribunais de contas fazem bem, né? Aprenderam ao longo do tempo e fazem muito bem, um corpo muito qualificado. A questão é a percepção de até onde nós devemos ir. E aí eu me socorro de novo da Intosai. A Intosai costuma dizer que, assim como a literatura da ciência política costuma tratar instituições como os tribunais de contas, o Ministério Público, como o watchdog, cães de guarda. É assim que somos designados de forma genérica. É evidente que sabemos que já fomos cães de caça um dia, hoje nos tratam como cães de guarda, mas o que eu mais ouço é que nós devemos a cada dia ser mais cães-guia. Os tribunais de contas têm que buscar serem orientadores, farol, luz, iluminar as possibilidades de decisão. Por quê? Porque os tribunais de contas nada mais são, assim como os profissionais da contabilidade, nada mais são do que provedores de informação. Essa deve ser a nossa vocação. Nós somos provedores qualificados de informação. Dentro dessa perspectiva, e me perdoe o jogo de palavras em inglês, mas só funciona na língua inglesa, é de que dentro das 3 possibilidades de atuação dos tribunais de contas, nós temos o oversight, o insight e o foresight. Nós temos a fiscalização clássica, né, do oversight, a fiscalização de receitas e despesas. Nós temos o insight, quando fazemos, por exemplo, como disse o conselheiro Adilberto, auditorias operacionais e avaliamos a eficiência, a eficácia de programas, projetos, atividades, mesmo organizações, mas é preciso adicionar um outro ponto, um outro patamar, que é exatamente o foresight, que é a antecipação, prevenir que riscos se materializem. Pessoal, esse aspecto, esse nível da atuação dos tribunais de contas ficou muito claro
agora com a pandemia da Covid-19. Quanto às entidades de fiscalizadoras superiores, mundo afora, se viram, de fato, numa situação de muita dificuldade de atuação diante de uma situação de risco que se materializa de forma repentina. Então, a questão dos tribunais atuarem dentro dessa perspectiva da previsão, da análise de riscos, isso é fundamental e tem uma conexão direta com a elaboração de políticas públicas que possam, de fato, estabelecer aquilo que se quer, que é a sustentabilidade das finanças públicas. Ao fim do dia, tudo que estamos falando, que é para a consecução do bem comum, para a melhoria da qualidade de vida do cidadão, é preciso haver sustentabilidade das finanças públicas. A responsabilidade fiscal é uma dimensão dessa sustentabilidade. Continua a P12, além desse objetivo de fortalecer a accountability, o objetivo de demonstrar a relevância da atuação dos tribunais de contas. E aqui, quanto à relevância, nós temos duas dimensões que eu quero destacar. A relevância traz intrinsecamente a dimensão temporal, quer dizer, a atuação tem que ser tempestiva, e traz a dimensão temática, quer dizer, tem que haver uma aderência à vida cotidiana do cidadão. A nossa atuação não será relevante se não incorporar essas duas, se não atender a essas duas dimensões, da tempestividade e da aderência à vida cotidiana do cidadão. Temos muitos exemplos para dar sobre isso. Hoje eu assisti a apresentação da doutora Márcia Vieira, em que ela falava sobre a qualidade do gasto, todo o trabalho de verificação dos resultados concretos, e o que ela dizia, e que já se falava de bastante tempo, nem sempre gastar muito significa atingir bons resultados, né? Evitar aquilo que se convencionou chamar de torneio do desperdício. Né? Mas temos que dar uma resposta que seja tempestiva, e isso tem uma implicação muito grande com os processos de trabalho hoje nos tribunais de contas. Maior celeridade, maior relevância na vida do cidadão. E falar do cidadão e da relação com o controle parece fácil, mas isso é uma relação de mão dupla. A OCDE fez uma compilação do que ela chamou de práticas, e a tipologia que ela estabeleceu foram práticas de transparência e práticas participativas, né, do envolvimento do cidadão com os tribunais de contas ou com as EFS. As práticas de transparência são aquelas mais básicas, que o tribunal dá a conhecer resultados do seu trabalho, publica relatórios, mesmo em versões simplificadas. Há muitas formas de levar informação para o cidadão. Esse é o aspecto mais básico. Mas há um outro nível, que é o nível participativo, ou do controle dialógico, ou aquilo que eu chamei lá atrás, em 2004, de controle interativo, em que é uma via de mão dupla, né? Em que o cidadão, de fato, participa. Temos um exemplo, já não tão recente, mas das Filipinas, em que o cidadão participa diretamente nas auditorias, né? Ou, de uma outra maneira, que as organizações da sociedade civil, as organizações não governamentais, o próprio cidadão, ele monitore a implementação das recomendações das EFS, que haja análise e disseminação de relatórios e decisões dos tribunais de contas, que o cidadão traga informações relevantes para a atuação das EFS. Tudo isso constitui práticas participativas que são desejadas para que haja, de fato, esse controle dialógico estabelecido no terreno e funcional. Mas a P12, além desses dois objetivos que eu trouxe, quer dizer, fortalecer a accountability e mostrar a relevância contínua da nossa atuação, ela traz um terceiro objetivo, e com ele eu finalizo, que é que os tribunais de contas têm que ser uma organização modelo. E aí eu estou me emprestado a expressão que o conselheiro Elvésio usou no início para se referir a mim,
sem nenhum mérito meu, tenho certeza disso, mas que é liderar pelo exemplo. Os tribunais de contas têm que liderar pelo exemplo. Nós queremos transparência, temos que ser transparentes. Nós queremos a correção absoluta do lado dos nossos jurisdicionados, nós também temos que mostrar como é que isso funciona na prática. Então, liderar pelo exemplo. Por quê? Porque traz credibilidade. Como eu falei, os tribunais de contas são provedores de informação. Mas a informação só é útil para o cidadão se ela vem com essa carga de credibilidade. E os tribunais de contas têm esse papel de serem fonte confiável de informação relevante, inclusive para aperfeiçoamento das políticas públicas, ou especificamente, claramente, eles podem dar uma contribuição decisiva no aperfeiçoamento de políticas públicas. É exatamente dentro dessa perspectiva, e já cumprindo o meu tempo, eu acho que essa é uma tarefa de todos que estamos aqui nesse congresso, controle externo, contadores, o nosso esforço de emprestar credibilidade e trabalhar para que haja cada dia mais credibilidade na execução dos nossos trabalhos, para que cada vez mais sejamos, de fato, relevantes e possamos fazer a diferença na vida dos cidadãos. Muito obrigado por terem me ouvido. Uma alegria muito grande, Carlos Maurício, ouvir mais uma vez essa sua brilhante apresentação, e acho que você também tocou nos pontos fundamentais. Eu, particularmente, entre todas essas nossas ISAIs, aqui no Brasil, nós a chamamos de NIBASP, a minha preferida é exatamente a 12, porque fala, conforme você muito bem destacou, o nosso trabalho do controle fazendo a diferença na vida das pessoas. Creio ser fundamental esse diálogo entre o tribunal e o cidadão. E nesse campo, nós temos que destacar muito a importância da contabilidade pública. E nesse instante, eu não posso deixar de saudar o nosso querido colega, o conselheiro Eurípides Salles, que talvez seja o menestrel dessa apresentação no Brasil. O Eurípides, há muitos anos, brada da necessidade da qualificação do nosso servidor público, do nosso contador público, para entender esse momento que nós vivemos. E aqui no Brasil, para nossa alegria, coroando toda essa exposição que você fez, no último dia 24, o Conselho Federal de Contabilidade aprovou a resolução 1601, que faz exatamente a integração de todas essas normas do Conselho Federal de Contabilidade às normas internacionais, o que facilita sobremaneira essa convergência da contabilidade brasileira aos melhores padrões internacionais. E para terminar, você citou na sua vida pessoal a manifestação sua em 2004, com essa ideia exatamente da interação, e eu busquei aqui, na linha do tempo, um dado que eu acho também fundamental para entendermos a questão do controle, que foi exatamente em 2004 que o Controlador-Geral dos Estados Unidos, o David Polka, ele faz aquela modificação do nome da entidade de auditoria, em que passa de ser um escritório de contas para ser um escritório de accountability, né? Então, acho que vocês dois pensaram juntos, e eu sempre costumo dizer que a certidão do batismo, de nós sairmos de meramente observadores de contas e passarmos a sermos fiscalizadores de cidadania e de accountability, nasce aí nesse bonito ano de 2004. Então, é uma trajetória recente, mas fundamental. E fiquei muito entusiasmado quando você, na sua fala, mostra, sinaliza com muita clareza que nós devemos sair da figura do watchdog, do cão vigia, e passarmos para ser o guide dog, o cão guia, né? Acho muito interessante essa analogia que você faz, e é um caminho que nós aqui no Brasil estamos insistindo muito.
Até para utilizar a expressão inglesa que você colocou aí, né, do foresight, nós temos um exemplo na previsão do tempo, na meteorologia. O forecast, há uns 8, 10 anos atrás, falhava muito. Hoje, com a análise de dados, com a quantidade de dados disponíveis, a previsão meteorológica aumentou a qualidade tremendamente. E esse, certamente, é um sinal para que os tribunais de contas, usando os bancos de dados, possam realmente fazer previsões de políticas públicas mais eficientes a favor da cidadania. Eu devolvo, então, a palavra, já estou vendo aqui entre nós o doutor Ulisses Salles, para que ele possa, então, dar continuidade aos nossos trabalhos. Presidente Sebastião Elvésio, junto com o conselheiro Carlos Maurício, o conselheiro Edilberto Pontes Lima, quero agradecer a participação do Instituto Rui Barbosa, que é um dos apoiadores institucionais deste Congresso Internacional de Contas Públicas. E agradecer a vocês pelas palavras, pela palestra e pelas novidades que vocês sempre nos brindam desde o primeiro congresso que nós realizamos aqui em São Paulo. Realizamos o primeiro em São Paulo, o segundo em Aracaju, todos em parceria com o Instituto Rui Barbosa. Então, mais uma vez, agradeço a vocês pela parceria. Então, finalizando este painel e este primeiro dia de trabalhos do Congresso Internacional de Contas Públicas, agradecemos as participações dos conselheiros Edilberto Carlos Pontes Lima e Carlos Maurício Cabral Figueiredo, e do presidente da mesa, Sebastião Elvésio Ramos de Castro. Queremos agradecer os patrocinadores deste congresso: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, a Universidade 9 de Julho, Uninove, RGSA Advogados, Advocacia e Consultoria em Direito Empresarial. Também agradecemos o apoio institucional das seguintes entidades: Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, Associação Paulista de Municípios, APM, Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, Faculdade de Direito da USP, Campus Ribeirão Preto, Instituto Rui Barbosa e Tribunal de Contas do Município de São Paulo.